Olá, queridos amigos, queridas amigas. É um grande prazer nos reunirmos novamente para estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus e as leis divinas. Hoje, de uma maneira online, nesta semana, de uma maneira online, mas futuramente, mais daqui a pouco, poderemos nos reunir presencialmente novamente. Mas, de maneira online, nós conseguiremos nos conectar pelo pensamento, pelas vibrações de paz e de amor, nos envolver pelas vibrações em comum de aprendizado e de desejo de aprendermos e compreendermos os ensinamentos do Mestre Jesus e as leis divinas. E o tema de hoje é um tema extremamente interessante e que sempre vem à tona quando nós falamos da evolução espiritual, quando nós falamos da evolução do planeta Terra. Nós sabemos que o planeta Terra é atualmente um mundo de provas e expiações. E o próximo estágio dentro da escala de evolução dos mundos é um mundo de regeneração. Mas como que um mundo evolui? Como que um planeta evolui e passa de um estágio para o outro? Para nós compreendermos um pouco sobre esse assunto, tomaremos como base a Gênese, este livro magnífico, no seu capítulo 28, Sinais dos Tempos, nos itens 27 a 35. E estes itens, esta parte deste capítulo da Gênese, trata sobre a geração nova. Mas como que um planeta evolui? Será que ele evolui por meio de catástrofes, de eventos sobrenaturais, de transformações físicas do globo terrestre? Não, na verdade, um planeta ele não evolui pela sua transformação física. Na verdade, um planeta evolui quando a maioria dos espíritos que nele habitam, a maioria dos espíritos que reencarnam nele, também evoluem. Na verdade, um planeta evolui quando a maioria dos seus habitantes troca o mal pelo bem, quando a maioria dos seus habitantes começam a perceber a importância do bem e a prática do bem, principalmente a prática do bem. Não é apenas a teoria, mas é exercer a prática. Portanto, quando nós temos no mundo espíritos encarnados e também desencarnados que orbitam em torno daquele planeta, quando estes espíritos começam a praticar mais o bem do que o mal, automaticamente, consequentemente, o mundo também evolui. E o que é necessário para fazer isso? Será que é necessário que os espíritos que aqui estão saiam de cena para que novos espíritos venham habitando a Terra, esses novos espíritos mais evoluídos? Quando nós enxergamos como ocorre a evolução espiritual, nós percebemos que quando a Gênese fala sobre geração nova, ela não está falando de espíritos novos, ou seja, de espíritos criados naquele momento. Espíritos que não têm uma experiência reencarnatória ou até mesmo espíritos que não habitaram o planeta Terra ou qualquer outro planeta nessa condição naquele momento. Na verdade, como quando nós falamos de geração nova, nós não estamos falando de espíritos novos, do ponto de vista físico, ou até de pessoas, de espíritos encarnados, novos espíritos encarnados do ponto de vista físico. Na verdade, nós estamos falando de espíritos, sejam antigos ou não, que se renovaram espiritualmente. A geração nova é do ponto de vista espiritual. Um espírito para participar desse momento de regeneração do planeta Terra, para transformá-lo num mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, ele não precisa ser um espírito novo. Ele pode ser um espírito antiquíssimo. O que ele precisa é se renovar espiritualmente. É eliminar ou pelo menos minimizar as suas imperfeições morais e desenvolver as suas virtudes. Portanto, a geração nova é mais uma condição espiritual do que propriamente uma condição física. É importante nós termos este conceito em mente, porque senão nós podemos muitas vezes
achar que nós não participaremos, não podemos participar deste momento de renovação do globo terrestre, deste momento de transformação e de passagem da Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas todos os espíritos podem participar. Todos os espíritos podem fazer parte deste momento de transformação, porque na verdade isto depende de nós. A participação, a nossa participação neste momento de regeneração do planeta é uma decisão nossa. Basta que nós nos transformemos espiritualmente. Basta que nós, por meio do autoconhecimento, por meio da doutrina espírita, por meio dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, nós renovemos as nossas disposições mentais, as nossas disposições espirituais. À medida que nós evoluímos, à medida que nós entendemos a importância da prática do bem, à medida que nós nos aproximamos dos ensinamentos do Mestre Jesus, das boas emoções, dos bons sentimentos, das boas atitudes que Jesus nos deixou, nós nos aproximamos cada vez mais de sermos espíritos que participaremos deste processo de renovação do planeta Terra, deste processo de transformação do planeta num mundo de regeneração. Portanto, nós podemos fazer parte desse processo e, principalmente, nós podemos reencarnar no planeta quando ele for um mundo de regeneração. Mas isto é uma decisão nossa, isto depende de nós. Um planeta não se transforma por meio de cataclismas ou por meio de eventos extraordinários. Estes cataclismas e eventos extraordinários podem ser catalisadores da mudança de atitude dos espíritos, ou seja, da mudança das nossas atitudes. Mas eles não são, por si só, eventos que farão a transformação do mundo, de um mundo, ou seja, que melhorarão aquele mundo. Na verdade, melhorar o mundo, fazê-lo avançar, fazê-lo melhorar, é responsabilidade dos espíritos nele encarnados, ou seja, nossa. É responsabilidade dos espíritos desencarnados que orbitam ao redor daquele planeta, que estão relacionados àquele planeta. Portanto, a renovação, ela vem ou ela tem como base o espírito, sempre o espírito. Portanto, quando nós evoluímos, nós não evoluímos apenas individualmente, nós contribuímos para a transformação da atmosfera daquele planeta. Nós damos a nossa pequena contribuição para que o planeta Terra ou qualquer outro planeta em que estejamos inseridos comece o seu processo de evolução ou prossiga no seu processo de evolução. Esta transformação é um conceito bastante arraigado nas leis espirituais, porque na verdade nada se transforma por meio apenas e tão somente da destruição ou da substituição pura e simples do antigo pelo novo. O mundo é regido, as leis da natureza, tanto materiais quanto espirituais, no universo como um todo, é regido pela transformação. E teve um químico francês do século XVIII, Antoine Lavoisier, que conseguiu traduzir este conceito. Disse ele que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E quando falamos da geração nova, quando falamos da transformação do planeta Terra, de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós estamos falando de transformação. Nada se perderá, nada será destruído no sentido de aniquilamento, de não existir mais. Na verdade, tudo se transformará, inclusive nós, espíritos, as nossas disposições espirituais. Portanto, não importa quando nós somos criados como espíritos, não importa se somos espíritos relativamente novos dentro da criação divina ou espíritos antigos. Não é isto que determinará se participaremos deste processo de renovação do planeta Terra
e se poderemos reencarnar na Terra quando ela for um mundo de regeneração. Na verdade, o que ditará isso, o que definirá isso, se nós participaremos desse processo e poderemos reencarnar, é a nossa disposição em mudarmos como espíritos. É a nossa disposição em nos transformarmos como espíritos. É a nossa disposição, o nosso desejo de nos renovarmos espiritualmente, de evoluirmos espiritualmente. Se nós colocarmos na nossa cabeça que nós queremos evoluir espiritualmente, que nós queremos abandonar o mal, que nós queremos abandonar as nossas imperfeições morais e transformá-las em virtudes, nós poderemos participar tranquilamente deste processo de renovação espiritual do planeta Terra. Porque, na verdade, é este o desejo do Mestre Jesus, é esse o desejo das leis espirituais, é que nós participemos deste processo, é que nós possamos fazer parte deste processo de transformação. Na verdade, as leis divinas não esperam que o planeta Terra, como um mundo de regeneração, seja ocupado por espíritos novos, espíritos de uma geração nova do ponto de vista de tempo de criação. Na verdade, tempo de criação não determina absolutamente nada diante das leis divinas. O que importa é a transformação do espírito. O que importa é como o espírito está naquele momento. Qual é o grau de evolução espiritual do espírito naquele momento. Espíritos que abandonaram o mal, espíritos que conseguiram abandonar as suas imperfeições morais, que conseguiram transformar as suas imperfeições morais em virtudes, estes espíritos estão aptos a participarem do processo de transformação, de evolução do mundo. Estão aptos a participar do processo de evolução do planeta Terra, de um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Portanto, somos nós, os artífices da nossa participação nesse processo de transformação. Aqueles espíritos que não se renovarem espiritualmente, aqueles espíritos que não evoluírem espiritualmente, que continuarem arraigados às suas imperfeições morais, e em alguns casos até arraigados na prática do mal, que continuarem ainda aprisionados ao egoísmo, ao ódio, ao rancor, à vaidade, ao orgulho, estes em algum momento não poderão mais participar do processo de transformação do planeta Terra. Consequentemente, não poderão, inclusive, até reencarnar neste planeta. Esta é uma dúvida muito comum quando nós falamos desse assunto. Mas, Marcos, o que acontece se um espírito não evoluir? Suponhamos que cheguemos no momento onde o planeta se transformou em um mundo de regeneração, ou se o planeta Terra estiver a ponto de se transformar no mundo de regeneração, e aquele espírito não se transformou, aquele espírito não evoluiu, aquele espírito não tem condições morais de reencarnar no planeta Terra e participar dessa transição. Será que esse espírito vai para o inferno? Será que esse espírito vai para alguma região que nós podemos comparar com o inferno? Obviamente que não. Primeiro que o inferno como um local geográfico, não um local geograficamente instalado, onde as pessoas sofrem eternamente pelo mal que fizeram, isso não existe, nós já sabemos. Nós já sabemos, a doutrina espírita nos mostra que o inferno não existe. Todos nós, todos os espíritos, eles evoluem. Muitas vezes mais devagar, mais rápido, ao seu tempo, mas todos evoluem. Mas aqueles espíritos que não se reformarem moralmente, aqueles espíritos que não acompanharem espiritualmente a transformação do planeta em um mundo melhor, eles não poderão mais reencarnar aqui e reencarnarão em mundos inferiores, em planetas inferiores, para continuarem o seu processo de evolução. Na verdade, dentro das leis da natureza, não há, como nós vimos, destruição.
Não há nada que se perde diante diante das leis divinas. Na verdade, aqueles espíritos que não estiverem aptos a acompanhar a evolução do planeta Terra, a acompanharem a transformação do planeta Terra, eles reencarnarão em outros mundos mais apropriados ao seu atual estágio evolutivo. Ou seja, provavelmente reencarnarão em mundos inferiores, onde poderão ajudar o progresso daquele mundo, onde poderão muitas vezes colocar à disposição daquele mundo os seus conhecimentos intelectuais, a sua experiência reencarnatória. Da mesma maneira como aconteceu com a Terra. Muitos espíritos que habitam a Terra, e até em momentos anteriores ou embrionários da história da evolução da Terra, são espíritos que vieram de outros planetas, são espíritos que vieram de outros mundos, que não tinham mais espaço naqueles mundos, na transformação moral daquele mundo, e vieram auxiliar a Terra na sua evolução. Isto é um processo absolutamente natural, que nós, como espíritos, muito provavelmente participamos em outras situações e participaremos no caso do planeta Terra. Como nós participaremos, essa é uma decisão nossa. Se nós evoluirmos espiritualmente, se nós, usando as ferramentas da doutrina espírita, usando a força dos ensinamentos e dos exemplos do Mestre Jesus, se nós nos transformarmos moralmente, nós poderemos participar deste processo de transformação do planeta Terra para um mundo de regeneração e podemos sim reencarnar novamente neste planeta para continuarmos a nossa evolução e para continuarmos a ajudarmos, auxiliarmos o processo de transformação do planeta Terra também. Portanto, espíritos que não acompanharem esta evolução, eles não serão condenados ao inferno, não estarão perdidos. Eles terão novas oportunidades em outros mundos na mesma situação da Terra atualmente, ou em mundos até inferiores, mas não como uma punição, mas sim como uma nova oportunidade de se transformarem espiritualmente e, por meio desta transformação espiritual, ajudarem a evolução daquele mundo. Portanto, dentro das leis divinas, este processo ele é absolutamente natural. E quando nós falamos de geração nova, quando os espíritos falam de geração nova na Gênese, reiteremos novamente, nós não estamos falando de espíritos novos. Isso é um conceito que nós trazemos aqui da Terra muitas vezes. Acreditamos que a geração nova é aquilo que é novo, é aquilo que surgiu agora. E do ponto de vista espiritual, não. Na verdade, quando dizemos geração nova, dizemos espíritos que evoluíram moralmente, que evoluíram intelectualmente, que abandonaram ideais e inclinações antigas, ultrapassadas, e se renovaram espiritualmente, se antenaram ao novo, que no fundo nada mais é do que o amor, o perdão, a paz, a paciência, todos aqueles ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe. Não é à toa que Jesus reencarnou entre nós. Na verdade, este processo de evolução espiritual nossa e principalmente de transformação do planeta, ele faz parte de um processo antiquíssimo, que Jesus contribuiu conosco. Porque quando Jesus nos trouxe os seus ensinamentos, ele estava, no fundo, nos trazendo a semente da nossa evolução espiritual e, consequentemente, da evolução do planeta Terra para um mundo melhor, para um mundo de regeneração. Para finalizarmos esta nossa conversa, essa nossa reflexão, não precisamos de espíritos novos do ponto de vista físico, digamos assim, ou até mesmo do ponto de vista espiritual, de espíritos criados recentemente, criados novos. Nós precisamos de espíritos que modificaram as suas disposições morais, que aprenderam com os seus erros
que substituíram o mal pelo bem, que começaram a se inclinar para o bem, que começaram a substituir as suas ações, as suas más ações, pelas ações no bem. Nós precisamos de espíritos que olharam para o seu interior e que se transformaram moralmente e abraçaram a causa do amor, a causa da evolução espiritual. Façamos parte desta nova geração de espíritos inclinados ao bem. Nós podemos fazer parte desta geração nova. E ao fazermos parte desta geração nova, estaremos no planeta Terra auxiliando-o nesse processo e usufruindo de um planeta Terra melhor, de um planeta Terra antenado e sintonizado no amor. Que maravilha, não? Se nós tivermos a capacidade e a evolução necessária para participarmos deste processo magnífico. E tenho certeza que todos nós podemos participar, porque todos nós já estamos dispostos a evoluirmos espiritualmente, todos nós já estamos no caminho do bem. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.